Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a este canal Haroldo Lira. É sempre um prazer em me reunir com vocês aqui através desse canal. E mais uma vez aqui reunido como igreja, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem CNPJ, a Igreja de Cristo que não é empresa e a Igreja de Cristo que são vidas compradas com seu sangue na cruz, e que mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja, do qual o cabeça é Cristo e a igreja é dele. Então, meu amado, é sempre muito prazeroso em me reunir com vocês aqui através desse canal. E mais uma vez aqui levando uma mensagem aos eleitos de Deus. E hoje eu tenho aqui uma mensagem que tem como título quem vai passar pelo juízo eterno. Então, isso aqui é uma pergunta e que nós vamos abrir aqui a Bíblia e vamos ler e vamos explicar e vamos esclarecer a verdade de Deus e fazer alguns comentários a respeito da mentira do chamado sistema evangélico, do qual só prega engano, só prega mentira, e que prega para manter as pessoas como escravo deles, e que eles lê e botam aquilo que já aconteceu, eles botam tudo para o futuro. Então, amado, eu vou fazer um comentário aqui. Hoje eu estava lá no meu comércio e que eu estava ouvindo um vídeo de Geraldo Moraes, e chegou uma jovem senhora e ela começou a fazer alguns comentários e falando que ela tinha igreja, mas ela disse que não atenta muito para a religião, e que ela disse que para ela o que interessava era dar amor, era perdoar e etc e tal. Então ela deu prosseguimento a alguns comentários e depois ela perguntou para mim se eu cria, se eu acreditava que Jesus ia voltar. Aí eu comecei a perceber que, como todos os evangélicos vivem no engano, né? Vivem esperando e fazendo aquilo que Deus já fez, e que era para eles, os evangélicos e todas as pessoas, os eleitos de Deus do mundo, viver somente pela fé nas obras de Deus, mas que infelizmente veio a religião, veio a doutrina de homens e pegaram e cauterizaram a mente das pessoas, e as pessoas por não dar ouvido ao evangelho e por não ler e só por ouvir e acreditar. Então, o que acontece com o evangélico? Ele só ouve o pastor não tem revelação do evangelho, não tem entendimento de nada, ou seja, é um cego guiando outro cego, como está escrito aqui na Bíblia, e que os dois já caíram no barranco. Então, meu amado, infelizmente, né, o chamado evangélico, ele não lê e ele crê só no que o cão guloso dele fala, e por isso que eles vivem esperando Jesus voltar. Eles vivem sendo batizados nas águas, eles vivem dando dinheiro, eles vivem subindo monte, descendo monte, eles vivem tendo a igreja dele, ou seja, eles vivem por obras, né? Quando nós já estamos com quase 2000 anos, em que Deus, ele já cumpriu toda a Bíblia, ele já cumpriu toda a primeira aliança, toda a escritura, e que
cancelou a primeira aliança, abrogou a primeira aliança, sem levar em conta que toda a primeira aliança só foi para um povo, e esse povo se chama judeu, esse povo se chama a nação de Israel, do qual somente eles viviam por obra. Então, meu amado, o que aconteceu com os chamados evangélicos que tem raiva quando a gente fala isso? Eles não servem a Deus, eles servem somente a homens, e os homens levaram ele para um engano, para uma mentira que não existe mais, que é a primeira aliança, que é a lei de Moisés. E o evangélico vive por obras, macho. O evangélico vive por obra quando em Romanos, que é a nova aliança, Romanos 1, 16 e 17 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Então, meu amado, como você não crê que você tem que viver por fé nas obras de Deus, você dá descarga em Deus, vocês evangélicos, e vive por obra do teu cão guloso, macho. Tu vive pelas obras que o teu cão guloso manda tu fazer. Como assim, Lira? Não deixando de congregar, porque tu diz que não pode deixar de ir para a tua igreja. Quando o Paulo falou isso para não deixar de se congregar, ele estava falando com relação à nova aliança, que as pessoas estavam saindo da graça de Deus e voltando para a macumba de vocês. Então, como Paulo estava anunciando a vinda do Filho do Homem e dizendo que já estava próximo, ele disse para eles lá: não deixem de congregar, porque só na graça é que você é salvo. Pela graça sois salvo, e isso não vem de vós. Isso que? Aliás, pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto que a fé não vem de vós, é um dom de Deus, e não é de obra, evangélico, não é de macumba, não é de subir monte, não é de descer monte, não é de comer pão, não é de comer suco, não é de anunciar a morte daquele que nunca morreu, macho, que a morte nunca teve poder sobre ele, que ele ressuscitou no terceiro dia. E vocês comem pão e comem suco, diz que é para ter comunhão com Jesus. Então, meu amado, é para tu viver por fé, que tu já é templo e morada de Deus, e que ele já voltou e já está em tu, macho. Então, meu amado, voltando para a história da jovem senhora lá, ela perguntou: mas tu crê que Jesus vai voltar? Aí eu falei para ela: me diz uma coisa, na tua igreja, o teu cão guloso, ele diz que tu é templo e morada do Espírito Santo. Não diz? Ela falou: diz. E eu falei para ela: me diz uma coisa, como é que tu pode ser templo e morada do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus mesmo, macho. Como é que tu pode ser templo e morada do Espírito Santo e tu tá esperando ele voltar, minha amada? Quem está em tu não tem mais como voltar, já está em tu, macho. Como é que quem está em tu vai voltar? Explica para mim aí, doutor. Explica para mim aí, doutor em teologia. Explica para mim aí, vocês enganadores, mentirosos, que lê a Bíblia e bota tudo pro futuro e vive enganando esses bobão aí de que a mãe deles já morreu esperando Jesus voltar. Você, evangélico, já está perto de morrer esperando Jesus voltar. A tua avó, a mãe da tua mãe, já morreu esperando Jesus voltar. A tua bisavó, que era mãe da tua avó, já morreu esperando Jesus voltar. A tua bisavó, que já morreu esperando Jesus voltar.
A tua tetravó já morreu esperando Jesus voltar. A tua quatravó já morreu esperando Jesus voltar. A tua quintavó já morreu esperando Jesus voltar. A tua sextavó, e aí vai, meu amado. Meu amado, quem ficou de voltar para Israel? Presta atenção, macho. Quem ficou de voltar, tá lá em Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração. Qual geração, macho? A geração de Jesus de Nazaré, a geração do ano 70, a geração em que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, que foi uma manifestação de Deus, que era o próprio Deus, em carne somente para Israel, macho. E que ele morreu com 33 anos e ele subiu aos céus. E disse para os discípulos dele para eles se manterem lá em Jerusalém, para aguardar a volta dele, meu amado, naquela geração. Essa geração que já está com quase 2000 anos, macho. E que ele ficou de voltar para o cumprimento da profecia de Daniel 9:24, que dizia que o filho da iniquidade, ele se assentaria no santuário de Deus, macho. Quem era o santuário de Deus na lei de Moisés? Quem era inteligente? O templo lá em Jerusalém. Hoje, não tem mais tempo para o filho da iniquidade sentar. Por quê? Porque o templo somos nós, macho. Nós somos o templo. Então, no ano 70, ele voltou e usou a espada do general Tito, o romano, para destruir, para vingar os judeus, do qual ele, Deus, enviou o filho, eles mataram, enviou os profetas e eles mataram, e que ele veio para vingar desde o sangue de Abel até Zacarias, macho. E que isso aconteceu no ano 70, com a volta do Filho do Homem, que esse teu enganador, esse teu mentiroso, esse teu cão guloso, esse teu assaltante, pega tudo isso e bota para o futuro, um futuro que nunca vai chegar, meu amado. Então, meu amado, no ano 70, ele, o Filho do Homem, voltou e usou a espada do general Tito, e aconteceu a grande tribulação, macho. E o templo lá em Jerusalém foi destruído e foi vingado a morte dos profetas. E que daí para frente passou a ter validade 100% a graça, a nova aliança, o ministério do Espírito, onde a igreja de Deus já está com ele, macho. Nós somos a igreja. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, nós, os filhos de Deus. Quando eu digo nós, macho, eu não estou me referindo ao Lira. Eu não estou me referindo a Richard. Eu estou me referindo ao Espírito. Eu estou me referindo aos verdadeiros filhos de Deus, que é os Espíritos, macho. Deus não é teu pai. Deus não é meu pai. O nosso pai é o marido da nossa mãe. E que tu tem que discernir as coisas espirituais. Deus, ele já fez tudo no nosso espírito. Ele já fez morada em nós. Nós somos a igreja, nós somos o templo, nós somos a morada de Deus, macho. Diferente do que esse teu ladrão prega pra tu, dizendo que tu é um desgraçado, um condenado, e que tu é o verme de Jacó, macho.
Então, meu amado, eu expliquei essas coisas para essa senhora, mas ela disse para mim, eu sou templo e morada do Espírito Santo, mas nós estamos aguardando o filho dele. Tu tá vendo, meu amado, como vocês evangélicos, vocês não têm entendimento de nada, macho. Olha, deixa eu dar uma explicação para vocês aqui, porque esse entendimento que eu tive de uma hora para outra, isso daqui não é de mim, macho. Eu não recebi o Espírito do mundo, eu recebi o Espírito que vem de Deus, macho. E através do meu entendimento, através da fé, eu passei a entender o Evangelho que pode acontecer contigo, meu amado. Quando tu deixar de chamar Deus de mentiroso, quando tu deixar de ouvir o evangelho do qual nós pregamos e que o teu ladrão não vai pregar nunca, porque ele só prega engano. Por que, Lira, que tu prega engano? Porque, meu amado, a primeira aliança nunca foi para tu que é gentil, que nem isso tu não sabe. O evangélico, ele não sabe de nada, macho. Tu sabe, por exemplo, que a Bíblia fala de dois povos? Tu não sabe, macho. Tu tem 30 anos de igreja, mas tu não sabe. Tu sabe que esse povo, somente um povo participou da primeira aliança e que o outro povo não foi incluído na primeira aliança? Tu não sabe, macho. Tu sabe que a Bíblia fala de dois evangelhos e que esse evangelho, um é para um povo e o outro é para todos os eleitos de Deus? Tu não sabe, macho. Tu sabe que Deus, ele se manifestou na primeira aliança 2 vezes e que esse Deus da primeira aliança foi somente para um povo e que esse Deus da primeira aliança não foi para outro povo? Tu não sabe, macho. Então, meu amado, é por isso que tudo que a gente fala, né, vocês dizem que é mentira, macho. Por quê? Porque tu não serve a Deus, tu só serve os homens. Tu não serve a Cristo, tu é evangélico. E Lira, tem diferença? Tem, macho. O evangélico, ele crê no pastor e na igreja. E o cristão crê em Cristo, crê no evangelho. A diferença é grande. E Lira, quem são os povos que a Bíblia fala primeiramente? Já falei, mas eu vou falar de novo, que tu não entende porque tu não põe em prática. A Bíblia, toda a primeira aliança fala dos judeus, né? E cita algumas vezes os gentios. E quem são os judeus? Toda a nação de Israel. E quem são os gentios? Todas as nações do mundo, menos Israel, do qual não fez parte da primeira aliança, e que o teu ladrão, mentiroso, enganador, só prega pra tu uma coisa que nunca foi pra tu, macho. Que tu não faz parte da primeira aliança, como que tu recebe e não recebe o Novo Testamento que foi pra tu, ô tonto. Então, esse povo judeu, a primeira aliança só foi para eles. E Lira, qual é os evangelhos que a primeira aliança fala? O evangelho da circuncisão. O evangelho da circuncisão é somente para os judeus. Ou seja, tu só encontra o evangelho da circuncisão na primeira aliança, no primeiro testamento, no primeiro pacto. Então, o evangelho da circuncisão foi somente para Israel, foi somente para os judeus. E Lira, qual é o Deus que veio somente para um povo? O Deus de Israel, macho. O Deus de Israel.
Quem é, Lira, o Deus de Israel? O Deus de Israel é aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas e que se manifestou primeiramente somente para Israel espiritualmente, do qual ele se manifestava, já falei 50 vezes, através das nuvens, através de trovão, através de uma salsa pegando fogo, que vocês vão para o monte e quando vê uma salsa pegando fogo, diz que é o Deus de Israel. É através da boca do jumento. Então, macho, acorda. Então, esse aí já está dizendo, foi o Deus de Israel. E Lira, qual é o outro Deus que se manifestou para Israel? Não é o outro Deus, o Deus é um só, macho. Só que tem as manifestações da qual vocês não creem e vocês atropelam. E vocês já estão dando dízimo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, macho. Vocês vão quebrar. Então, quem é o outro Deus que se manifestou para Israel? É o mesmo Deus espiritual, só que ele adentrou no ventre de Maria, se fez carne e habitou entre os homens. Para que, Lira? No cumprimento da lei e dos profetas, ou seja, no cumprimento de toda a primeira aliança, da qual só foi para os judeus, e que os judeus não conseguiram cumprir a lei e se tornaram transgressor da lei, e para a segunda aliança poder se estabelecer, ter validade, a primeira tinha que ser cumprida. Como o homem, os judeus não conseguiram cumprir, que eram 613 mandamentos e ordenanças, e ele tropeçava num e era culpado de todos, então esse Deus espiritual adentrou no ventre de Maria, se fez carne, habitou entre os homens para o cumprimento da lei e dos profetas, macho. E na cruz ele falou tetelestai, está consumado. Está consumado o que, Lira? Toda a primeira aliança, macho. Tudo aquilo que ele veio fazer na terra estava ali na cruz sendo consumado. Toda a lei de Moisés e os profetas, as promessas que foram feitas através dos profetas. Então, a partir da cruz ali, acabou a manifestação de Deus, né? Espiritualmente, como Jesus de Nazaré. E que a lei física, a lei jurídica, permaneceu tendo validade somente terrena, mas espiritualmente já não tinha validade nenhuma. Por que, Lira? Porque faltava o cumprimento de Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração, a geração de Jesus de Nazaré, a geração dos 12 discípulos, a geração que eles lá estavam vivendo, macho. Que o teu ladrão bota tudo para o futuro. E o que dizia Mateus 24, 34? Que tudo não passaria daquela geração. E quando se cumpriria aquela geração? Quando terminaria? Somente no ano 70. Então, ele apareceu, ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu a Maria, ele apareceu aos discípulos, ele apareceu a mais de 500 pessoas, e vocês estão esperando ele voltar. Que o Filho do Homem não ficou de voltar para a senhora. A senhora que me perguntou hoje se eu acreditava que Jesus ia voltar, e é claro que eu não acredito, porque quem está em mim não precisa voltar. E o Filho do Homem, foi ele que ficou de voltar, não foi o Cristo ressuscitado.
que vocês não entendem. O Cristo ressuscitado é outra manifestação. É Deus mesmo. É o Deus do mundo inteiro. É o Deus para sempre. É o Deus que está em todos os seus filhos, os seus eleitos. Já está. Não vem, ele já está. Então, como eu ia dizendo, ele apareceu, o Filho do Homem. Quem era, Lira, o Filho do Homem? Jesus de Nazaré, mas ele morreu e ele ressuscitou e ele voltou ainda no corpo de carne. Que vocês querem discutir com ele, porque vocês não crêem e vocês vai discutir como é que pode ele voltar em carne. Ele pode tudo, o incrédulo. Ele pode tudo. E ele voltou no terceiro dia, ainda como Jesus de Nazaré. E ele comeu com os discípulos. Espírito não come, macho. Ele comeu. Ele disse para Tomé, que é igual a vocês: põe logo o teu dedo aí. E etc e tal. E ele disse, Tomé disse, Deus meu. E ele falou para Tomé, porque tu viste, tu crê. E disse, falando com nós da graça, falando com nós gentil. Bem-aventurado aqueles que não viram e que crê. Tá falando com quem, macho? Com os gentios. Com os gentios que não participaram dessa manifestação, e que os gentios para viver só por fé, que Paulo foi levantado para dizer para os gentios que somos nós, e todas as nações do mundo, com exceção de Israel, que nenhuma condenação há para que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida já te livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu amado, Jesus de Nazaré, ele voltou no terceiro dia, que vocês fazem a macumba da Santa Ceia, né? Que não é Santa Ceia, é Páscoa, e que o que Jesus fez na noite e que ele foi traído, ele fez a Páscoa. E ele disse para os discípulos dele, fazer isso em memória de mim. Os discípulos dele, fazer isso o que, Lira? A Páscoa, macho, que era 7 dias, e que ele ia morrer depois dali, depois de ser traído por Judas, né? Ele ia para a cruz. E ele disse, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque dali 2 dias ele ia estar morto. Então, os discípulos dele que receberam a ordem, não foi o teu ladrão e nem foi vocês evangélicos, tonto. Eles deixaram de fazer, só fizeram 2 dias. Por quê, Lira? Porque no terceiro dia, como eu já falei, ele voltou, macho. Ele voltou e ele se apresentou aos discípulos dele, ele se apresentou a Maria, ele se apresentou a mais de 500 pessoas, macho. E que depois de tudo isso, ele subiu aos céus para aguardar o tempo que seria aquela geração, que seria o ano 70. Então, ele morreu com 33 anos, ele subiu aos céus com 33 anos, e 33 para 70, 37 anos depois, ele voltou, macho. Ele voltou para o cumprimento da profecia de Jesus de Nazaré, Mateus 24, 34, e para a profecia de Daniel 9, 24, né, que falava a respeito da destruição do templo, da vingança dele, né, da qual foi prometida, a vingança contra os judeus. Ele voltou como juiz contra os judeus, e que ele usou a espada do general Tito, que foi o filho da perdição, do qual entrou no templo e se assentou lá dentro do templo, se dizendo Deus, e que tocou fogo em tudo lá, e que houve a grande tribulação, e que durante esse espaço de tempo que ele subiu aos céus, o apóstolo João, que foi o único que ficou vivo, para quê, Lira? Para escrever Apocalipse,
Para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. Para as 7 igrejas da Ásia, que era a Israel de Deus, para orientar eles com relação à grande tribulação. E que Apocalipse, que o teu cão guloso também manda tu esperar, Apocalipse nunca foi para tu, evangélico. Apocalipse é para as 7 igrejas da Ásia. Faz parte ainda da manifestação de Jesus de Nazaré, macho. Então, olha, dando continuidade aqui e dizendo para vocês que não é para tu ter igreja porque tu é igreja, que não é para tu ter pastor porque o cabeça da igreja é Cristo, e que tu não é para ter santuário porque tu já é o santuário de Deus, e não é para você ter mais não é para você ter mais homem como pastor, tá? Não é para você ter mais homem como pastor para mandar na tua vida, macho. Deus, ele já derrubou o templo, ele já derrubou o templo para que a sua igreja ficasse submisso somente a ele, macho. Não é para tu ser submisso a homem, é para tu viver por fé naquilo que Deus já fez por ti. Não é para tu ter sacerdote, o teu sacerdote é Cristo. Não é para tu falar com o teu ladrão, para o teu ladrão falar com Deus, para depois o teu ladrão vir dizer para tu o que foi que Deus disse para tu, macho. Através do sangue de Jesus, através de um vivo e novo caminho, todos nós, os eleitos de Deus, nós já temos acesso a Deus diretamente, macho. Tu quer falar com Deus? Vem para o evangelho, macho. E Lira, onde é que está o evangelho? Só de Romanos a Hebreu, macho. O evangelho são as 14 cartas de Paulo, somente. As 14 cartas de Paulo, do qual ele recebeu a revelação de Deus para pregar para nós, o gentio. E 1 Pedro, e 2 Pedro, e 1 João, e 2 João. Ali, Pedro está falando com judeus, macho. Está falando com judeus. Falando para os judeus, falando todos eles, né? Da volta do Filho do Homem, da qual todos eles que viveram nessa geração do ano 70, inclusive Paulo, estava aguardando a volta dele, do Filho do Homem. E que Paulo, ele não viu a volta do homem, a volta do Filho do Homem. Paulo, ele não viveu a graça completa. Paulo não viveu a graça ampla. Por que, Lira? Porque Paulo, ele morreu nos anos 68. Ele foi decapitado por Nero. Entendeu, meu amado? Então, tu quer falar com Deus, vem pro evangelho, macho. Olha, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, macho. Então, quando tu deixar de servir a tua igreja, quando tu deixar de adorar o teu cão guloso, tu vai ter o poder de Deus, macho. Tu vai ter o evangelho. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Não fala que é mentira, mas é para tu crer. Para a justiça daquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego, que são quem? Nós, os gentios. Então, para a justiça de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Então, meu amado, como está escrito, o justo viverá por fé, macho. Viver por fé em que, Lira? A fé no evangelho, macho. A fé nas obras de Deus. Então, esse teu desgraçado aí, chamado pastor,
Ele te leva para a primeira aliança que nunca foi para tu e que não é mais para ninguém e que é onde o homem vivia por obra. Então, o que foi que o teu assaltante fez contigo? Ao invés dele pregar o que eu acabei de pregar, que o justo viverá por fé, ele manda tu viver por obra. Obra em que, Lira? A obra da igreja dele, macho. A obra da igreja dele. Lavar as cadeiras dele, lavar o chão dele, vender coxinha, vender pastel, vender Bíblia, vender paletó, vender gravata, vender o envelope da casa própria, vender o envelope da chave ungida. Bingo, que acontece bingo de caminhão. Tinha um cão guloso lá na Washington Soares, tem, que lá teve até o bingo de um caminhão. E esse caminhão, ninguém nunca ganhou. O cara arrecadou o dinheiro e nunca apresentou o ganhador do caminhão. Meu amado, sai dessa mentira, sai desse comércio. Sai desse comércio com Deus, meu amado. Deus está irado com você, meu amado. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém. O que é deter, Lira? Esconder, macho. Que detém a verdade, que detém o evangelho, que esconde o evangelho. Por que, Lira? Porque o evangelho é a graça de Deus em Cristo. Um dom imerecido. Tu não mereceu. Ele já fez tudo por ti, macho. Por ti que eu tô falando, macho. É pelos eleitos de Deus. É pelos espíritos de Deus, macho. Que está em tu, se tu for um eleito dele. Então, meu amado, sai desse engano. Sai desse engano, deixa de brincar com Deus, macho. Deixa de chamar Deus de mentiroso. E meu amado, Deus está irado com o mundo inteiro, porque o mundo inteiro é religioso e que pegaram a verdade de Deus, transformaram em mentira, macho. Essa religião católica é uma fábrica de santo. Essa religião católica é uma fábrica de mentira. É uma fábrica de dizer que Deus é mentiroso e que Deus não tem poder de nada e que tem poder é a vela deles acesa. É os defuntos deles que já morreram e que não tem capacidade de nada porque já desmanchou, nem cabelo não tem mais. Então, meu amado, vem engrandecer o nome de Deus, crendo no que ele já fez, meu amado, porque assim a justiça de Deus vai prevalecer na tua vida, amado. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens que detém, que esconde a verdade pela a injustiça, macho. É uma injustiça, né? É uma injustiça o evangelho da graça de Deus em Cristo dizer que tu já é batizado no Espírito Santo. É uma injustiça, é uma injustiça esconder que na graça de Deus tu já é abençoado, tu já é salvo, tu já é uma nova criatura. Tu tá na palma da mão do Pai, nada pode te arrebatar de lá. Que tu já é uma nova criatura, que o teu velho homem ficou na cruz, que Deus ele já habita em tu. Então, meu amado, isso é uma injustiça. Esconder essa verdade de vocês e dizer que o diabo tá na tua vida, macho. Se tu não der o dízimo, o devorador vai na tua casa, macho, que é um gafanhoto. É uma injustiça dizer que se Deus voltar, tu vai ficar. É uma injustiça dizer que
que tu é um desgraçado, que tu é um condenado e que tu é um verme de Jacó. É uma injustiça dizer para tu que tu tem que buscar a Deus, macho. Porque Deus, ele já está dentro de tu, ele já te achou, ele já te buscou. É uma injustiça dizer que tu tem que subir monte, macho. Tu vai pegar a catapora, tu vai pegar a dengue, tu vai pegar o coronavírus, macho. É uma injustiça dizer para tu, né, que tu tem que ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para a empresa do teu pastor, dizendo que é igreja, macho. Homem não tem igreja. Isso é uma injustiça que esse teu ladrão faz com todos vocês evangélicos. E que Deus está irado. É Romanos 8:1, 8:18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém, que esconde a verdade. E Lira, qual é a verdade? O evangelho, macho. O evangelho de Romanos a Hebreus, onde mostra a tua posição em Cristo, onde tu tem um testamento que o dono do mundo deixou para tu, macho. E que o teu cão guloso, sendo injusto contigo, ele detém, ele esconde. E Lira, o que tem escrito nesse testamento? Tudo que ele já fez por ti, cara. E uma dessas coisas, sabe o que é? Que tu, evangélico, tu é herdeiro do dono do mundo, macho. E Lira, o que é que o dono do mundo tem? O mundo inteiro, macho. E eu, Lira, os evangélicos, nós somos donos de quê? De uma parte do mundo, macho. De uma parte do mundo, se tu é um eleito dele. Então, é uma injustiça esse teu cão guloso dizer que tu tá roubando a Deus. Como que tu tá roubando a Deus, macho? Se tu foi comprado por ele, com o sangue dele na cruz, e que tu é propriedade exclusiva dele, macho. Como é que tu pode roubar a Deus se tu é propriedade dele, macho? Olha, eu compro um terreno. Esse terreno eu sou propriedade do terreno ou o terreno é propriedade minha? Eu sou propriedade do terreno, macho. E se eu quiser fazer uma casa nesse terreno, quem é que vai comprar o tijolo, o cimento, a areia? Quem é que vai contratar o pedreiro para fazer essa casa nesse terreno do qual eu sou proprietário? É o terreno que vai comprar ou sou eu? Claro que sou eu, macho. Porque eu sou proprietário do terreno, macho. Como é que Deus te comprou? E como é que tu tá roubando a ele se tu é propriedade dele, macho? Explica aí pra mim, doutor em teologia. Explica pra mim, professores da escola dominical. Explica pra mim, enganador, cão guloso do sistema evangélico. Explica aí pra mim, cão guloso. Então, meu amado, esse sistema evangélico, né, é uma fraude, é um engano. E que vocês, aos poucos, os verdadeiros filhos de Deus vão deixar isso aí. E vão viver só pela fé. Se não chegou a tua vez ainda, mas se tu for um eleito dele, tu vai deixar. E que quem vai se manter aí são os filhos da perdição. Por que, Lira? Porque, meu amado Deus, ele botou duas sementes no mundo. Uma é para crer e a outra não é para crer. Um é alma vivente e o outro é alma vivificante. Ou seja, tem o Espírito de Deus. Ou seja, quem se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, meu amado.
Então, dito estas coisas, 44 minutos só para fazer comentário, para explicar e tentar orientar vocês, que vocês ainda fiquem com raiva, mas que eu não estou aqui para agradar a homens. Eu estou aqui dando de graça aquilo que eu recebi de graça, e ai de mim se eu não pregar. Então, agradecendo aos eleitos de Deus por dar ouvido às coisas de Deus, e graça e paz.